Graça e paz seja convosco da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. As características de um falso profeta. Primeiro, a espiritualidade é de aparência. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, o falso profeta, ele não mostra que é falso. Ele tem uma piedade falsa, mas todos pensam que ele é homem de Deus. E quando a palavra diz que por dentro são lobos roubadores, significa que eles usam a palavra de Deus para extorquir a igreja. São extorquiadores. Eles são lobos fantasiados de ovelhas e sobem nos altares dizendo: como eu amo essa igreja, como eu amo Jesus, como eu amo a Deus. Mas na verdade são falsos e estão manipulando as pessoas e as controlando. E estes querem fazer da igreja uma empresa para ficarem ricos. Segundo, pregam as demais coisas e não o reino e a sua justiça. Veja o que está escrito em Ezequiel capítulo 13, versículo de número 10. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Neste capítulo completo, vemos que o povo de Israel precisava se aproximar de Deus. Porém, os falsos profetas estavam enganando o povo, dizendo o que fabricavam do próprio coração e não o que Deus estava falando. Com certeza, para aquele povo distante do Senhor, Deus queria trazer uma mensagem de arrependimento e de renúncia. Porém, os falsos profetas diziam que estava tudo em paz. Nos dias atuais está sendo: Deus vai te dar vitória, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai te dar riquezas. Estão pregando as demais coisas, quando na verdade Deus quer arrependimento e entrega. Em 2 Crônicas capítulo 18 e 1 Reis capítulo 22, também vemos os 400 profetas de Acabe dizendo que Acabe triunfaria a vitória na guerra. Porém, era mentira e por fim Acabe morreu. Portanto, um falso profeta diz que vai ter vitórias e vitórias sobre a igreja. E tudo vai dar certo. E não te ensinam a verdade da palavra. Terceiro, fazem do povo seus escravos. Veja o que está escrito em Ezequiel capítulo 34, do versículo de número 1 ao 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O que podemos entender com isso? Vemos nesse capítulo que os falsos profetas ou pastores têm um único propósito, que é de apacentar a si próprio e não as ovelhas. Porém, usufruem da gordura e da lã da ovelha e dominam as pessoas, ou seja, manipulam as mentes e as aprisionam. Quero dar um exemplo. Vamos supor que você estava em um fundo de poço. Aí eu te estendi a mão, te apresentei Jesus, cuidei de você, ajudei sua família e você saiu do fundo do poço e se ergueu novamente. Aí eu viro para você e digo: eu te ajudei, agora você tem uma aliança inquebrável comigo e tudo que eu mandar você tem que fazer. Você só vai onde eu permitir, só compra o que eu deixar. Se eu disser pula, é para pular. E isso é real, isso muito acontece. E as coisas é tão séria nesses falsos profetas que se um membro, obreiro, diácono, pastor, enfim, mudar de ministério, eles dizem que estão sob maldição e não irão muito longe, mas na verdade querem dominar as pessoas ou a igreja. Eles querem aprisionar as pessoas e as manipular e enganar. Porém, veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22 e 23. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor.
Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravo de homens. Portanto, vemos nessa passagem que devemos ser escravos somente de Cristo e não de homem algum. Deus lhe abençoe. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário, deixe um like para fortalecer o canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para mais momentos como este.